Imagine que o maior obstáculo para seu crescimento não está lá fora, mas bem perto de você, nos olhos daqueles que não suportam ver seu progresso. Sim, estamos falando sobre a inveja. E hoje vamos entender profundamente como lidar com ela, sem perder a paz e sem desviar do nosso verdadeiro propósito. Vamos juntos mergulhar nessa reflexão, porque quem compreende o poder da inveja aprende a caminhar acima dos ataques invisíveis. Para começar, imagine um jardim onde cresciam muitas árvores, umas altas, outras largas, algumas com flores coloridas, outras apenas com folhas. Mas entre elas havia uma árvore especial. Ela dava frutos doces o ano inteiro, mesmo nas estações mais secas. Sua presença era marcante. Os pássaros pousavam em seus galhos, animais descansavam à sua sombra e os frutos caíam fartos, doces, generosos. Com o tempo, outras árvores começaram a cochichar. Por que só ela frutifica? Por que os pássaros cantam em seus galhos? Sentindo-se ignoradas, essas árvores lançaram sombra sobre ela, tentando bloquear o sol. Algumas deixavam cair folhas secas ao seu redor para sujar sua terra. Outras enredaram suas raízes na tentativa de roubar seus nutrientes. E de forma sutil, tentavam transformar aquele solo fértil em terreno estéril. Mas a árvore frutífera permaneceu firme. Suas raízes buscavam água em profundezas maiores. Suas folhas se voltavam para onde ainda havia luz. Ela não respondia com agressividade, nem se deixava contaminar. Sua essência era maior do que os ataques, e os frutos continuavam surgindo. Com o tempo, os frutos que caíam no solo alimentavam pequenos animais e enriqueciam a terra. Essa terra enriquecida, por sua vez, alimentava as outras árvores do jardim. Mesmo as que antes a invejavam, passaram a se beneficiar da sua constância. Até mesmo suas sombras abrigavam novas mudas que brotavam ao redor. A árvore frutífera não apenas resistia à inveja, ela florescia apesar dela. Quando o jardineiro chegou, viu o que haviam feito com a árvore frutífera. Podou as que a tentaram sufocar. Cuidou com carinho daquela que permaneceu firme e disse: "É essa que sustenta meu jardim." E suas palavras ecoaram como declaração de propósito. A constância silenciosa vence a opressão barulhenta. Essa história ilustra a verdade que precisamos compreender. Quem frutifica naturalmente será alvo de sombras. Mas quem tem raízes profundas em Deus floresce mesmo sob pressão. E os frutos de quem permanece, mais cedo ou mais tarde, alimentam até os que torciam contra. Deus usa até os ataques para fertilizar nosso chão. Assim como a árvore frutífera, muitas pessoas passam a ser alvo de inveja exatamente por estarem dando frutos. Talvez você tenha percebido isso em sua própria vida. Pessoas que antes se alegravam com suas conquistas, agora parecem incomodadas. Há um silêncio diferente no ar, uma frieza nas relações, uma resistência velada. E às vezes, essa energia vem de onde menos se espera, da família, dos colegas de trabalho, de amizades antigas. Mas isso não deve te impedir de continuar frutificando. A inveja é um veneno que paralisa quem sente e tenta intoxicar quem é alvo. Muitas vezes, ela se disfarça de elogio, de conselhos ou até de preocupação. Mas, no fundo, carrega a intenção de bloquear, enfraquecer, desmotivar. E como vimos na história, quanto mais se tenta bloquear uma árvore frutífera, mais profunda ela precisa fincar suas raízes. Mais firme ela precisa se manter, mais consciente do seu papel no jardim. Como aprendemos em Gênesis 37:3-5, José foi vendido pelos seus irmãos por pura inveja. Ele era como a árvore que frutificava cedo demais, e isso incomodava quem ainda não tinha aprendido a crescer. Mas foi no Egito, em terra estranha, que José alcançou seu destino. Ele não perdeu sua essência, continuou fiel.
e se tornou governador da maior nação da época. Em Mateus 27, 17 e 18, vemos que Jesus também foi entregue por inveja, pois os líderes religiosos da época viam em sua autoridade e em seus milagres uma ameaça ao status que ocupavam diante do povo. A inveja deles se transformou na porta que Deus usou para cumprir o plano da redenção. Essas histórias nos mostram que a inveja, quando enfrentada com fé e propósito, não atrasa. Ela acelera, ela revela, ela posiciona. Mas isso só acontece quando as raízes estão firmadas, quando a identidade não depende da aprovação dos outros, quando a missão é maior do que o medo. E se você, como a árvore frutífera, está enfrentando ventos, folhas secas lançadas aos seus pés e sombras tentando te impedir, saiba, você está frutificando. E frutificar é um dom e uma missão. E é também uma provocação. Porque toda luz gera contraste. Todo fruto exposto provoca fome ou ressentimento. Manter-se firme como essa árvore exige oração constante, prudência no que se mostra e uma rede de apoio com pessoas que compartilham a mesma fé. Uma árvore que para de buscar água seca por dentro. Uma vida que para de orar se torna vulnerável. A árvore não grita sobre seus frutos, ela simplesmente os produz. Seja prudente com o que você expõe. Nem tudo que você vive precisa estar nas redes sociais. Nem todo milagre precisa de aplauso. Alguns frutos devem ser saboreados em secreto. Cerque-se de pessoas de fé, que fortalecem e não drenam. Um jardim saudável se sustenta pela união invisível de suas raízes. A inveja tentará calar sua voz, apagar seu brilho, bloquear seu crescimento. Mas como a árvore que entende seu papel, você deve continuar fincando raízes, buscando luz, oferecendo frutos. E às vezes, continuar frutificando é o maior testemunho que você pode dar. Os frutos que você gera hoje não são apenas para você. Eles alimentam vidas, inspiram mudanças, transformam o ambiente. E um dia, até os que hoje tentam te sabotar, colherão algo bom do que você construiu. Você não frutifica por vaidade, mas por propósito. E propósito, quando firmado em Deus, ninguém consegue arrancar. Como declara o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se este conteúdo falou ao seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se aqui no canal Conhecimentos com Sabedoria. Vamos juntos fortalecer nossas raízes na fé e frutificar, mesmo diante das sombras. Que Deus te fortaleça, te proteja, te encha de sabedoria e te conduza em vitória. Amém.